TV Fordam. Você não está sozinha. Fordam, Cultura no Enfrentamento às Violências. Programa de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Fernanda Couzemenco e na TV Fordam você encontra entrevistas com pessoas que produzem conhecimento a partir de ações concretas, que fortalecem a luta pelo enfrentamento às violências e pela proteção integral das mulheres, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. No episódio de hoje vamos tratar de saúde mental, conversando com o coordenador do Núcleo de Acolhimento Psicossocial do Fordam, o assistente social, psicanalista e mestre em psicologia institucional, Sócrates Silva. Eu sou Fernanda Couzemenco, jornalista, coordenadora do Núcleo de Comunicação do Fordam, e no episódio de hoje nós temos aqui no estúdio o coordenador do Núcleo de Acolhimento Psicossocial do Fordam, Sócrates Silva, que é também assistente social, psicanalista e mestre em psicologia institucional. Sócrates, muito obrigada. Queria primeiro agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, com a TV Fordam. E, assim, é uma entrevista muito importante, porque o Núcleo de Acolhimento Psicossocial é, assim, uma das principais portas de entrada, né, no meu entender, você me corrija se eu estiver enganada, mas eu entendo que é uma das principais portas de entrada para as acolhidas do Fordam. E mesmo depois que ela já está ali acolhida, registrada, continua sendo um núcleo que está muito próximo, né, não só da acolhida, da sua família, e além de cuidar também da equipe, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como funciona, assim, qual é a metodologia, qual é a ética, né? Que tem uma ética também própria do programa, tem esse caráter multidisciplinar, não é uma clínica, né? É um acolhimento. Então, eu queria que você primeiro falasse, assim, como é que funciona, o que guia esse trabalho tão exitoso. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. O que a gente pode começar falando quando a gente vai pensar o acolhimento dentro do Fordam, que é realmente distinto da clínica, né? Não é no mesmo formato que a gente vai produzir na clínica particular o atendimento, né? Tendo em vista que a clínica, a depender aí, você vai se nortear pelo sujeito, enquanto que a escuta dentro do Fordam ela vai ser norteada pelo crime, né? Então, escuta-se o crime e não escuta-se ali as complexidades desse sujeito, como como a clínica mesmo vai propor. Então, a gente chama de acolhimento exatamente por essa ideia de que não é um acompanhamento, não é um processo de análise que vai se propor ali efetivamente acompanhar o sujeito ao longo de sua vida, mas escutar o crime, compreender aquilo e fazer os devidos encaminhamentos para que a vida daquelas mulheres possam ser salvas de alguma forma, né? Até porque quando a pessoa chega no acolhimento, assim, chega no Fordam pedindo uma ajuda, ela não sabe muito bem para onde que ela vai. E muitas vezes ela está desestabilizada, ela está muito nervosa, ela não sabe, né? Eu já, mesmo sendo da comunicação, a gente vê as pessoas chegando. Eu mesmo já passei por violência, já tem pessoas da minha família, a gente fica completamente desnorteado. Então, acho que ter primeiro esse acolhimento, essa estabilização é fundamental, até para ela entender o processo que ela vai seguir de denúncia, de busca dos seus direitos, né? Enfim. E exatamente isso, né? O acolhimento, e aí a gente está falando do acolhimento que passa por um atendimento psicológico, né? Hoje a gente conta com uma equipe de psicanalistas, a gente tem a sua maioria psicanalistas de formação, uma psicóloga que divide comigo a coordenação, né, do núcleo psicossocial, e que estão ali exatamente para fazer esse trabalho no primeiro acolhimento, né, de estabilizar e de encaminhar, né? Então, quando a gente pensa o núcleo de acolhimento psicossocial dentro do Fordam, a gente está pensando o núcleo que está inserido num programa de extensão que está em diálogo com outros núcleos, né? Então a gente tem aí um trabalho que ele tem que ser multidisciplinar. Na escuta, aquela mulher, né, a gente vai ter aí questões que atravessam ela, que não são só psicológicas, não tem a ver só com o desejo, com a vontade, com o querer, enfim. Estão atravessadas por uma situação que é real, que é objetiva, né, que está impactando a vida dela. Então,
É o marido que agride, é E o que é o namorado que crime, né, como você falou, né? Exato. O que que é o crime, né? É o namorado que persegue, é o assédio que sofre. E isso vai impactar mesmo de maneira objetiva no subjetivo, né? Então, isso impacta em como vai lidar com as coisas. Muitas mulheres demoram a compreender, por exemplo, que são vítimas de abuso ou que são vítimas de violência. E ter um trabalho, um grupo multidisciplinar ajuda a gente a pensar essas estratégias para que isso possa ser encaminhado. Então, veja, a grande questão é que ela está com pavor, por exemplo, do companheiro, né? E aí a gente aciona o núcleo jurídico exatamente para pensar como é que a gente garante que ela possa continuar frequentando os lugares que ela frequenta sem esse receio, né? Eu, enquanto assistente social, enquanto psicanalista, não consigo garantir isso, né? Agora, o advogado consegue entrar com pedido de medida protetiva, por exemplo, né? Então, tem um impacto aí que não dá para a gente fixar somente na questão psíquica, na questão, né? É preciso pensar ali o social no processo, para que a gente possa ir mesmo estruturando como fazer um encaminhamento, né? Lembrando que o Fordan não é um espaço em que a gente vai pegar ali a demanda, aglutinar e fazer. Não, a gente encaminha, né? A proposta é fazer com que as instituições façam o trabalho que elas têm que fazer. Então, a gente faz o encaminhamento para as instituições, mas a gente não aglutina aquilo em nós, né? Não tem como, a gente não dá conta, Sim. né? É pouca gente para muito trabalho. Exatamente. E é um trabalho que é a porta de entrada e depois continua, porque se lá ela já está com medida protetiva, enfim, mas ela teve uma crise, ela passou por alguma outra situação, o acolhimento psicossocial tem que entrar de novo, né, para ajudá-la. Eu queria também que você falasse assim, porque você falou, né, a gente vai ouvir o crime para fazer os encaminhamentos, enfim, tem que acionar uma defensoria pública, às vezes tem que acionar diretamente a justiça, a saúde, às vezes ela está machucada, precisa de alguém para ajudá-la aí no posto de saúde, para fazer os exames e tal. Mas assim, quando a mulher procura, às vezes ela não se dá conta de que ela está sendo vítima de um crime, né? Às vezes ela não se dá conta de que aquilo é uma violência, né? Não, tem isso, assim, ela pede ajuda, mas ela não tem ainda, muitas vezes, a dimensão da grandiosidade daquilo, né? Uhum. Sim, e aí a importância, por exemplo, das formações que a gente oferta, das formações que a gente faz, que é exatamente pensar o que se escuta. Então, as profissionais que hoje trabalham no Fordan estão ali tentando escutar o crime. E aí, para isso, eu preciso entender o que é o crime. Não adianta eu apenas ouvir aquela mulher, apresentar ali as suas dores, o que está sentindo, se eu não identifico que isso é crime, né? Porque a gente espera chegar no extremo, por exemplo, para identificar o crime. Então, saber escutar e identificar o crime é ideal dentro de quem está trabalhando conosco, né? De quem está fazendo a escuta. Tem como a gente pensar um outro formato de escuta, porque é essencialmente por onde a gente vai trilhando mesmo, né? Então, a escuta é o foco ali, perdão, o crime é o foco ali, né? Qual é o crime que está sendo cometido contra essa mulher? Não é que a gente não faça estabilização, por exemplo, né? A gente tem aí, se a gente para pensar num público que é acolhido pelo Fordan, né? A gente tem estudantes da universidade, professoras nesse caso, servidoras, a gente tem mulheres da Grande São Pedro, uma demanda que vem de mulheres que conhecem, que ouvem falar do Fordan, que são encaminhadas por outros coletivos. Na Grande São Pedro, não brancas, né? Uhum. Não brancas, exato. Com uma renda, né, com vulnerabilidade socioeconômica, com baixa instrução, né? Então você fala assim, não, sai de casa, mas vai para onde? Quem que vai pagar o aluguel? E a cesta, e o alimento dos filhos, né? Então, tudo isso entra nessa leitura das psicanalistas, né? Ao fazer esse acolhimento. E não só, né? Porque a gente vai identificando exatamente essas outras demandas, né? É importante, e aí eu vou voltar nesse ponto, para a gente, porque é isso, o nosso trabalho ele é quase que de passagem mesmo. Então é um lugar por onde essas mulheres vão passar, elas não vão ficar, né? Então
pensar que se elas vão passar pelo Fordão, o poder público tem que estar sabendo gerir a necessidade dessas mulheres. Então, o aluguel social, para a gente garantir exatamente isso, esses pontos, né? Enfim, os programas de transferência de renda, mas que tem uma peculiaridade, né? Então, fazer uma escuta a essas mulheres é importante traçar sempre estratégias, né? Por isso que é multidisciplinar, né? Para pensar estratégias de intervenção, de ação com essas mulheres, porque são pessoas que às vezes não têm a mesma condição, né? E aí, É diferente de você atender, e aí, claro, a violência vai ser a mesma, mas as condições objetivas impactam. Então, pegar um professor universitário, por exemplo, é diferente. Ela tem uma condição objetiva que difere, né? Então, que garante ela algumas outras coisas que a essas mulheres não. Não é que nós não atendemos, a gente atende todas nesse caso, né? A todas. A todes, né? Então, tem um atendimento mesmo. Entretanto, tem essas especificidades que é preciso também entender. Então, não é só uma formação, não é só uma escuta que vai estar pensada no crime, é também uma escuta que vai estar pensada na disputa de gênero, na disputa de classe, né? No lugar social que esse sujeito tá ali inserido. Há mulheres que não têm condição de contratarem um advogado, por exemplo. Há outras que já vêm buscar o Fordão com um advogado. Né? Então, assim, tem aí uma diferença. E isso precisa também ser levado em consideração no acolhimento, na escuta, entendendo de onde está vindo, para onde vai, como é o contexto social que essas mulheres estão, em qual contexto elas estão, né? E muitas vezes tem que acionar os parceiros, né? Por exemplo, igual a gente deu esse exemplo da mulher que precisa sair de casa, mas ela não tem condições. Mas ela tem que sair, senão ela vai morrer. E aí o que se faz? Aciona alguma parceria, alguém pode pagar um aluguel para essa mulher de emergência, você tem que procurar alguém da sua família que você possa ir. Então, acho que as psis também, elas fazem um pouco disso, né? De ajudar essa mulher a entender coisas objetivas que ela tem que fazer. Muitas vezes pensar até logisticamente, tá? Você tem uma parente para você ir embora Isso. agora? Não, tem que ser agora, porque senão ele vai te matar, Exato. né? Então, tem essa ética diferente também, né, Sócrates? Eu gosto quando você fala disso, porque existe as éticas das categorias profissionais, você fala, não, mas é uma escolha dela, a gente mostra o cenário e ela vai escolher, mas só que às vezes ela tá tão desestabilizada ainda, ela não percebe que ela tem que ir embora agora, né? E a psi pode entrar também e ajudar a entender a gravidade da situação e fazer com que ela tome uma atitude para salvar a própria vida, né? E aí, sim, exato. Na psicanálise, a gente tem o Lacan que fala da ética do desejo, né? Da clínica como a clínica do desejo. No Fordão, a gente vai pela ética da vida, né? Que é mesmo essa ideia de pensar que, acima de tudo, o que vai valer ali é a vida dessa mulher. Então, é a minha casa, eu construí com muito sufoco, a gente compreende isso. Mas nesse momento, você precisa sair daí. Vai ter que deixar, se for o caso. É caso a vida, né? E aí, assim, a gente também não tem como garantir que essa mulher vai conseguir construir outra casa. Mas a gente garante que ela vai se manter viva, né? Pensar que, para além dessa vida, né? Para além dessa casa, para além disso, né? Que essa mulher vivencia enquanto violência, o que vem depois? Né? Como é que isso vai acontecer? O que fica para depois? Como é que isso vai ficar depois? A gente monitora, a gente acompanha. Entretanto, o nosso papel ele é muito não é simples, né? Mas assim sutil, a gente é passageiro. Então, assim, são garantias que não é o Fordão quem tem que garantir, né? Mas sim o poder público. Né? Sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, quando a gente fala dos filhos, das filhas, das mulheres que são acolhidas e que passam ali, que vivenciaram a violência, que viveram a violência, como é que isso vai impactar mesmo neles, como é que isso impacta as condições objetivas que essa mulher tem para cuidar dessas crianças, né? Como é que a gente garante isso também?
O Então, programa também não é só extensão, ele é de pesquisa, então tudo isso são dados, né? Cada um desses casos é lá dentro de uma planilha, né? Tem os relatórios, então isso tudo gera os dados de pesquisa para mostrar, olha, em casos de hipervulnerabilidade desse, a mulher tem que ter um acolhimento psi, ela tem que ter o jurídico, ela tem que ter a saúde, ela tem, né? E são dados de pesquisa para subsidiar a política pública, né? Para que ela exato, seja mais exato. eficiente, né? Porque isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, porque senão a gente vai colocando o Fordão como um grande o grande salvador aí, né? Não E é. esse não é o objetivo do projeto, do programa nunca foi, A gente né? não é política pública, portas abertas venham, não Venham, é. É um isso. programa de pesquisa e extensão que sim, tem 0 feminicídio entre as suas acolhidas em 20 anos, e foram centenas, acredito, né? Uhum. Mas não é portas abertas, né? Não é nesse formato de É portas abertas, mas não é essa ideia mesmo de pensar que a gente vai dar conta de milhares ao mesmo tempo. Isso, porque isso a ideia, inclusive, tem sido cada vez mais pensar protocolos de atendimento. Quando a gente fala da estabilização, por exemplo, dentro do acolhimento, né? Talvez a gente possa falar disso de forma mais didática, né? O acolhimento ele vai ter três frentes que vão ser aí bem distintas em algum ponto. O acolhimento inicial mesmo, que é quando a pessoa chega ao Fordam e a gente vai ali fazer a escuta, identificar, entender. Normalmente isso é feito entre ali os membros do núcleo psicossocial, do núcleo jurídico. Então a gente faz em dupla, ou um faz e repassa, para a gente entender mesmo o que está se tratando. Se essa mulher não está muito bem, a gente faz a estabilização, encaminha para que ela esteja estabilizada, para que ela continue, para que ela sinta mesmo que ela tá sendo escutada, para que ela compreenda que ela não está sozinha. E o encaminhamento, né? Com as mulheres de São Pedro, especificamente, a gente faz o monitoramento, né, em função do projeto, em função, né, da proposta que a gente tem para aquela região. Que é um grupo controle, né? Um grupo menor que é acompanhado na integralidade, Exato. né? Estão ali quase toda semana, né? Fazendo várias Uhum. atividades, curso, costura, enfim, aula de dança, né? Um grupo controle menor, né? Exato. Que é onde, inclusive, hoje funciona a nossa sede fora da universidade, né? Onde a gente tem esse espaço para fazer essas atividades que aqui começam a ser elaboradas, né? A ser pensadas, que funciona também como espaço de formação, não só para nós, mas também para as mulheres lá de São Pedro, né? Então, nesse caso, a gente faz o monitoramento, né? Mas a gente acompanha até que o caso seja encaminhado para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, né? Até que aquilo que garanta a continuidade da vida dessa mulher tenha sido efetivado, né? Então, uma vez que está garantido, conseguiu a medida protetiva, a pensão se tiver filhos, né? A prisão se já tiver sido agredida, né? Conseguindo tudo isso, bom, essa mulher então tem que seguir, né? O projeto vai trabalhar com a denúncia, né? A ideia é trabalhar com a denúncia. Então, houve a denúncia foi resolvida, daí para frente continua. Ela vai seguir muitas vezes com a Defensoria Pública, né? Até o fechamento do caso, mas com o Fordam aquela parte já foi concluída. Já foi concluída, exato. E, bom, o terceiro que você vai falar, acho que é da equipe, né, Sócrates? Mas, assim, depois eu queria que a gente voltasse na questão da vulnerabilidade, desse acolhimento que é feito com o grupo controle e também das pessoas que chegam. Acho que é importante demarcar esse viés da extrema vulnerabilidade ou da hipervulnerabilidade da grande parte das acolhidas. Depois você puder voltar nesse ponto. Acho que a gente já pode entrar nesse ponto e falar também dos acolhimentos que a gente faz ao próprio grupo Fordam, né? Ao próprio programa. Porque quando a gente vai trabalhar com vulnerabilidade, a gente se depara com situações em que nós fazemos identificação, inclusive, com aquilo. Então, a gente tem pessoas que trabalham conosco que passaram pela violência, que foram acolhidas do Fordam. Então, às vezes, vão se deparar de novo com
um crime a qual sofreram. E isso gatilho, causa né? uma desestabilização, traz questões. E quando a gente pensa na vulnerabilidade, por isso que é importante quando a gente fala das cartilhas de protocolo, dos protocolos que nós pensamos, porque o processo de vulnerabilidade ele é possível ser passado por qualquer pessoa. Quando a gente fala de mulheres, então, é mais possível ainda. Ser mulher já é uma vulnerabilidade Exato. no Brasil, né? Ser uma mulher negra é mais vulnerável ainda. Ser uma mulher negra lésbica, ser uma mulher negra lésbica De e periferia. de periferia, acabou, né? Com filho, e Né, que já né, sofreu pois violência, não, então... Não, e aí, assim, é o estereótipo da violência, né? Essa mulher ela vai sofrer todo tipo de violência. Então, pensar que talvez as instituições não estejam preparadas, e aí não estão preparadas não é porque não tem um aparato possível, tem, né? Mas porque às vezes aquela pessoa que está ali para lidar com a situação não tem preparo, não consegue. Né? E aí fica refém do que está sentindo, ao invés de conseguir enxergar aquela situação e tomar diante dela uma posição, uma ação. Né? Então, o que eu faço? Você tem um protocolo do que fazer, ainda que aquilo te impacte, né? Não, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que levar para cá, eu tenho que fazer isso aqui. Né? A gente fez uma formação com a GEJA da CEDU, Sim. exatamente para pensar com os professores e professoras, né, com quem está ali lidando com as crianças, o que a gente faz quando identificar uma criança que está em situação de violência? O que a gente faz quando a gente percebe que uma colega está sendo assediada, está passando por uma situação de assédio, uma situação de violência? Para onde a gente encaminha essas pessoas? Como a gente encaminha? Né? Para que a escola funcione como esse espaço também de passagem, para que isso possa ser encaminhado. Né? Pensar mesmo enquanto política. Exatamente porque tem essa questão que a violência ela é algo que marca mesmo. Ela marca o sujeito, marca para quem está na escuta, marca para quem está lidando, e principalmente para quem está vivenciando ela. Né? Então, é importante olhar para a situação de vulnerabilidade que esse sujeito está inserido, porque isso vai impactar no acolhimento, em como eu acolho, em como eu escuto, né? Se é uma mulher, um homem não pode fazer esse acolhimento, exatamente entendendo que tem aí uma série de questões que estão atravessando. Mas tá tudo bem, ela aceitou, mas há aí questões que atravessam. Há casos que a gente precisa fazer o acolhimento? Há casos que sim. Mas o usual é sempre encaminhar para uma psi, para alguém do sexo feminino que consiga fazer essa escuta mesmo. Você né? falar casos em que a gente tem que, no caso, você como homem, Exato. às vezes acontece... Né? De fazer a escuta, mas não é o ideal, né? Tendo em vista que ainda que eu não me proponha a fazer violência, né, a minha figura ainda vai ser uma figura que representa isso, que apresenta isso. E também, assim, as limitações que a gente tem, por mais que a gente esteja se reconstruindo, né, pode ser que você, por mais que você seja um homem, com toda essa formação, pode ser que escape a você alguma sutileza da condição de mulher que você vai, sem querer, né, cometer uma... Mas você falou isso, a gente está terminando o nosso prazo, o nosso tempo de entrevista, mas eu queria só deixar um gostinho para o telespectador, que você falou disso de homem e de mulher, e o programa vai começar a trabalhar com homens, né, com jovens, com meninos, né, com adolescentes. Então dá uma palhinha só de como que vai ser, não vamos poder entrar muito agora, mas que é uma coisa que o Fordão vai começar a fazer assim também. Sim, a gente já começou, inclusive, a proposta, né? Então, a gente se reuniu inicialmente com o coordenador dos CRAS aqui de Vitória, que vai para fazer um papo com alguns meninos na Casa de Juventude. Então, a ideia inicial era escutá-lo, e a ideia era escutá-los nesse caso, né? A ideia continua sendo essa. E aí a ideia é discutir mesmo masculinidades com eles. O que é masculinidade, o que é ser homem, pensando que
não basta só a gente estar pensando a luta contra a violência, pensando a violência contra a mulher, né? Mas também a formação desses homens. Quem comete a violência não são outras mulheres, são Na os maioria das homens. vezes, né? Né? Absoluta, assim. Quando a gente fala de violência contra a mulher, é o homem que pratica, né? Não tem como de outra maneira. Porque uma mulher que briga com outra não entra nessa categoria da violência Sim. contra a mulher, né? Não, é que eu fui usar o dado dos assassinatos, né? Uhum. Nos assassinatos, mulheres assassinadas e tal, a maioria, 90, eu acho, por cento, são homens. Então, pensar que somos nós, né, que produzimos isso, então algo está aí atrelado a essa formação do homem, do que é ser homem, do que é ser másculo, né? Então a ideia é ouvi-los inicialmente, ser um espaço mesmo em que eles tenham essa liberdade para se expressarem, e a partir disso ir pondo em questão tudo isso que está sendo jogado para eles, né? A masculinidade ela é jogada para nós como um molde a ser seguido e entendido, e que tem refrata, né, nas ações, nos feminicídios, nos casos de violência, nos casos de assédio, exatamente por entenderem estar cumprindo, ocupando um espaço que é nosso, que é do homem, né, mas que não precisa ser, né? Então a ideia o projeto começou por aí. Foi bem interessante o primeiro encontro, e acho que é isso. É isso, né? Trabalhar a ética da vida, né? Eu gosto muito quando você fala isso, assim, que é a ética da vida que guia, né? Preservar as vidas, aquelas pessoas que estão ali em vulnerabilidade, e usar de todos os recursos éticos para que essa vida seja preservada da melhor maneira possível, né? Com mais dignidade e mais segurança e autonomia possível, né? Exato. E pensar que a ética não é a moral, né? Então, Exato. ética é aquilo que a gente vai produzindo mesmo enquanto sentido, enquanto norte das ações, né? Então, pensar sempre nesse processo de vida, né? Em como é que eu garanto a vida desse sujeito. Sócrates, muito obrigada, então. Acho que por enquanto é Eu que isso. agradeço. A gente volta, né? Quem sabe, para contar um pouco mais desse trabalho. E até o próximo episódio, gente. Até mais.